Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes corporativas ou não. O nosso país, ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações, elas passam a diminuir, ou então até inexistir. Galerinha, relutei muito pra gravar esse vídeo. Na verdade, esse vídeo já tava marcado pra eu gravar mês passado, mas eu fiquei meio assim, será que eu gravo, será que eu não gravo? Mas eu preciso defender minha ideologia, e eu preciso defender no que eu acredito, por mais que isso vá contra a ideia de bilionários, que já foram comprovados com o tempo. O tempo muda e pode ser que nesse momento a ideologia possa mudar também. Então eu preciso falar com vocês a respeito disso e mostrar provas, porque o que mais importa são provas, são fatos que já aconteceram e que tendem a continuar acontecendo. Então, meu querido, fica até o final do vídeo que eu vou te provar que o Barsi, isso mesmo, o nosso querido bilionário que recebe mais de 1 milhão de dividendos por dia, está errado. Mas será que os fundos imobiliários são realmente tão ruins assim quanto o Luiz Barsi fala? Quanto a Luiz Barsi também fala? Quanto seus assessores falam? Até todo mundo que está envolvido ali no jeito Barsi de investir, fala que investir no mercado imobiliário é muito ruim e que você não deveria investir, que você, caso vá para a Bolsa de Valores, que coloque todo o seu patrimônio em ações. Afinal, é isso que eles fazem. Inclusive, se você assinar o AGF+, meu parceiro, eu tenho aqui o AGF+ assinado, você não vai ter acesso a nada na sua carteira de fundo imobiliário. Lá eles contabilizam só ações, nem ETFs eles contam. Então, só ações, eles investem prioritariamente em ações. E por que eles dizem que não vale a pena? Um dos principais argumentos deles é que já investi uma vez e não tive lucro. Outro argumento principal é, já que eu vou investir na renda variável, eu preciso ter rendimento de renda variável. E os fundos imobiliários têm risco de renda variável, mas tem rendimento de renda fixa. E aí, meu parceiro? Você viu que eu dei um tapa por baixo agora, né? Porque realmente agora eu fiquei brabo. Brincadeira, não fiquei brabo não. Mas eu acho que estão equivocados. Eu vou te mostrar isso através dos dados da minha carteira. A gente vai usar a minha carteira como exemplo, porque se eu viesse aqui falar pra você que não, fundo imobiliário é bom, mas não te mostrasse provas que é realmente bom, né? Não faria sentido nenhum. Lembrando que eu vou mostrar os pontos positivos dos fundos imobiliários e, lógico, não vou deixar de mostrar os pontos positivos das ações. Lembra que a minha carteira é totalmente diversificada e eu tenho fundos imobiliários e ações. Só que a gente não pode comparar um com o outro. Tem objetivos diferentes, minha galera. Você não compara maçã com laranja, não. Cada um faz um suco diferente, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar. Realmente, os fundos imobiliários têm risco de renda variável. Isso não é discutível. Tem risco de renda variável. Agora, fundo imobiliário tem o mesmo risco que a ação? Com toda certeza absoluta que não. É por isso que ele é um outro tipo e um outro ativo financeiro, porque senão seria chamado de ação. Tem diferença e a diferença também está na volatilidade. Você consegue ver ações e não é muito difícil você ver ações que caem 90, 70, 99%. A gente tem vários exemplos por aí, né? Então, ações vira e mexe vai acontecer isso. E inclusive também para cima, você vai ver ações valorizando 100, 200, 300, 500%? Sim, vai com toda certeza. Fundos imobiliários, ele tem uma volatilidade muito menor, porque o preço patrimonial de um ativo, de um tijolo, ele não muda da noite para o dia e não desvaloriza 90% da noite para o dia. A não ser que caia um foguete aqui dentro desse prédio, o prédio não vai valer menos do que ele vale hoje, e amanhã não vai valer 50% do que ele vale hoje. Então, as oscilações, a volatilidade dos fundos imobiliários é muito menor do que as ações. Tem risco de renda variável? Tem sim, porque não é um pós-fixado. Mas esse risco de renda fixa que eles tanto falam, na verdade, isso eles estão citando o pós-fixado, porque até dentro da renda fixa tem marcação de mercado. Então a gente não pode ser hipócrita de dizer que, lógico, que tem risco de renda variável, mas não tem nada, mas nada que comprove que tem rendimento de renda fixa. Aí realmente pularam o corguinho de ré. Existe um índice chamado índice Sharpe. Quanto mais próximo de 1, melhor. Isso quer dizer que a sua carteira tem um risco menor para uma rentabilidade mais alta. Quanto menos risco você correr para ter uma rentabilidade mais alta, menor é seu índice Sharpe. Se você conseguir fazer o seu índice Sharpe ficar menor do que 1, quer dizer que você é o brabo, é o fodão dos investimentos, porque você está correndo um risco muito pequeno e tendo uma rentabilidade muito alta. Então, a intenção de você diversificar sua carteira em ações e fundos imobiliários é justamente para diminuir o seu índice Sharpe e você ter rentabilidades altas
altas, correndo menos risco. Se você coloca todo o seu patrimônio alocado em ações, inevitavelmente você vai correr risco. O Luiz Barsi investe em IRB. Olha o que aconteceu com o IRB. Eu não tô falando que foi uma má escolha, talvez ele saiba de coisas que eu não sei, né? O conhecimento dele é muito mais vasto do que o meu, falando de ações. Mas, inevitavelmente, ele também corre risco investindo em ações. E vamos aqui para minha carteira. Eu vou mostrar a performance da minha carteira de fundos imobiliários e depois eu vou mostrar a performance da minha carteira em ações. Vocês vão conseguir perceber a diferença de quando você usa um método para investir em fundos imobiliários. Consegue perceber aqui que as rentabilidades da minha carteira de fundos imobiliários não fica assim, meu Deus, muito abaixo de ações. Tá rendendo pouquíssimo. Tá rendendo menos do que renda fixa. Qual é a renda fixa que te rende aí 70% em 18 meses? Qual que é a renda fixa aí que te replica todos esses rendimentos aqui? Porque se tiver realmente uma renda fixa que não oscile o meu patrimônio inicial fique o mesmo, e eu consiga rendimentos como esses aqui que eu tô mostrando para vocês, me contem, porque eu quero essa renda fixa, eu quero deixar de correr o risco dos fundos imobiliários. Inevitavelmente, os fundos imobiliários, se você consegue aportar bem nos fundos imobiliários, escolher os fundos imobiliários, pegar fundos imobiliários que estão descontados, analisar esses fundos imobiliários e não olhar só pro dividendo, porque inclusive a Luiz Barsi e o... Como que é o nome do carinha que lá gravou o podcast com ele? Vou deixar aqui o podcast para vocês verem. Então, o fundo imobiliário, ele pode te dar aquela falsa sensação de que porque você está recebendo dividendos todos os meses, que você está fazendo um investimento fantástico. Eu, particularmente, eu não gosto de FIIs por alguns motivos. Eles dizem que a ilusão de receber pagamentos mensais te confunde e parece que você está fazendo um grande investimento, mas na verdade não é tão bom assim. E olha só, a possibilidade de você receber rendimentos mensais aumenta muito, mas muito a bola de neve. Afinal, existe um mapa do dividendo inteligente e qual que é o objetivo do mapa do dividendo inteligente? É justamente você comprar no momento ideal as ações para que elas te paguem mais rápido possível e você reaportar nelas. Os fundos imobiliários é exatamente a mesma coisa. Você consegue comprar os fundos imobiliários, ele te paga mensal, você já reaporta nele. Então é uma forma de você criar um fluxo de caixa maior que o Luiz Barsi gosta muito de criar fluxo de caixa. Então se você investir em um bom fundo imobiliário que vai valorizar a cota, que vai pagar bons dividendos, qual que é o problema de você investir em fundos imobiliários? Vou te mostrar agora a performance da minha carteira em ações. E olha só a performance da minha carteira em ações. Tem valorizações maiores? Lógico que tem valorizações maiores do que fundos imobiliários, inclusive tem que ter. Por que tem que ter? Ações são mais arriscadas do que fundos imobiliários. Isso não vem na discussão, né? Tem vários artigos, já estudos feitos sobre isso, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, que as ações têm mais risco do que fundos imobiliários, né? A gente não consegue prever o valor da Apple daqui 2, 3 anos. E a gente consegue prever, pelo menos mais fielmente, quanto que vale um prédio numa rua daqui a 2, 3 anos. Então é muito mais arriscado, se você fizer um valuation, você investir em ações. É muito mais arriscado. E qual que é o prêmio de você correr mais risco? É mais rentabilidade. Então as ações, elas pagam dividendos também, é mais espaçado. Tem ações, inclusive, que pagam mensalmente também, como o Banco do Bradesco, o Banesp. Nem por isso ela tá te iludindo e não tá te entregando rentabilidade, porque ela te entrega dividendos mensalmente. Mas as ações, elas são feitas para multiplicar mais. Negócios e empreendimentos, eles são feitos para multiplicar mais. E eles precisam multiplicar mais, porque senão não faz sentido você investir em ações, né? Não faz sentido você investiria só na renda fixa, ou então você investiria só realmente nos fundos imobiliários. Então, eu acredito sim que a metodologia do Luiz Barsi, inclusive, eu aplico na minha carteira. Eu uso o preço-teto do Décio Bazin, que o Luiz Barsi também usa. Eu uso a metodologia do mapa de dividendo inteligente, que é do Luiz Barsi, né? Ele aplica muito isso, eu também utilizo. Eu utilizo a plataforma do EGF+, inclusive recomendo para todo mundo que investe mais de 200, 300 reais por mês. É muito bom. Agora, não tem como eu concordar com o fato de que fundo imobiliário não é uma boa opção de investimento e que, inclusive, em momentos vai bater sim a renda fixa, vai bater as ações, inclusive. Muitas vezes, enquanto as ações estão caindo, os fundos imobiliários estão dando a segurada na sua carteira. Aí você precisa ser diversificado, principalmente você que está começando, meu querido. Se você tem realmente a expertise do Luiz Barsi para poder fazer todo esse investimento multiplicar inúmeras e inúmeras vezes como o Luiz Barsi fez, ótimo, top, invista só em ações. Agora, dizer que os fundos imobiliários realmente é perda de tempo, talvez faça sentido para o Luiz Barsi, mas para a maioria da população não faz tanto sentido. E para isso eu vou pegar aqui 2 gráficos, tá? Porque quando você compara os fundos imobiliários, não tem como você comparar uma ação que foi bem com um fundo imobiliário que foi
bem, concorda? Porque aí o rendimento da ação é lógico que vai ser maior do que o dos fundos imobiliários. E se você pegar aqui foi bem das ações, aqui foi bem dos fundos imobiliários, você está usando um método muito ruim. Por que você está usando um método muito ruim? Para você fazer um artigo científico, você tem que ter uma boa metodologia. Se você pega um que deu certo em fundo imobiliário e um que deu certo em ações, é lógico que a ação vai ser melhor. Por quê? Porque deu certo, né? A ação, quando dá certo, ela multiplica mais do que o fundo imobiliário. Então, você tem que pegar a média, tanto dos fundos imobiliários quanto a média das ações, porque tem muita ação que dá errado. É muito mais ação que dá errado do que fundo imobiliário que dá errado. Fundo imobiliário dá errado? Dá errado. Tem alguns aí que vão desvalorizar, sim. HCTR, DEVA 11, VSLH, TORD 11. Eu tinha um fundo imobiliário desse na minha carteira e deu errado, perdi dinheiro. Mas tive outras ações também, e inclusive Luiz Barsi tem, grandes investidores têm, Warren Buffett tem, ações que vão dar errado. E se a gente pegar na média, e eu vou te mostrar aqui o gráfico desde quando eu comecei a investir, a média do fundo imobiliário, que é conhecido como IFIX, e a média das ações. Teoricamente, as ações sempre vão, na média, valorizar muito mais que os fundos imobiliários. Pelo menos essa é a teoria. Mas olha só o que está acontecendo aqui no gráfico. A gente consegue ver em azul a valorização do IFIX, e a gente consegue ver em verde a valorização do Ibovespa. No cenário atual, olha só como que tá. O Ibovespa está negativo, menos 2,54. O IFIX está positivo, 11,41. O que você quer dizer com isso, Théo? Quer dizer que o fundo imobiliário é melhor que a ação? Não, nunca direi isso, porque não dá para comparar uma coisa com a outra. Eu tô falando que fundo imobiliário serve para uma coisa e a ação serve para outra. Já teve momentos, que as ações estavam super valorizadas e os fundos imobiliários não. Então o objetivo é você ter uma carteira diversificada justamente para quando um tá caindo, o outro tá subindo. E quando o contrário acontece, você fica protegido, você fica diversificado e fica com fluxo de caixa mensal justamente para poder reaportar naquelas ações que estão desvalorizando. Imagina só, você tem um pouquinho de fundo imobiliário para receber dividendos todos os meses e aí você consegue comprar mais ações que estão descontadas, né? Porque se você tem sua ação e não recebe dividendo todo mês, às vezes você perde a oportunidade de aportar mais uma ação que está descontada. E com um fluxo de caixa maior, você consegue fazer bons aportes o tempo todo. Sempre tem alguma ação descontada, algum fundo imobiliário descontado, que vale a pena o investimento. Agora eu coloquei em amarelo os meus fundos imobiliários e coloquei em verde as minhas ações. E você consegue perceber que as ações ficaram agora na frente dos fundos imobiliários. Por quê? Lembra que eu te mostrei a média e na média as ações estavam negativas e os fundos imobiliários estavam positivos. E agora você consegue ver pela minha carteira que os fundos imobiliários e as ações estão positivas. Então o que significa isso? Que sim, você consegue escolher boas ações e você também consegue escolher bons fundos imobiliários. O que você precisa fazer é entender o objetivo de cada um deles. O objetivo de você ter fundos imobiliários na sua carteira é diferente do objetivo que você ter ações na sua carteira. E eu sempre vou ficar repetindo isso. Não tem como você comparar fundo imobiliário com ação, são ativos diferentes. E agora eu vou mostrar a parte dos proventos, a diferença entre os fundos imobiliários e as ações, tá? E lembra, eu não tô falando que um é melhor que o outro, né? Eu gosto dos dois, eu invisto nos dois. Inclusive a minha carteira tem mais ação do que fundo imobiliário, mas eu preciso defender os fundos imobiliários, porque dá pra você ganhar muito dinheiro com fundos imobiliários. Eu te mostrei as valorizações lá, tem o fundo imobiliário valorizando 70% em 18 meses, 69%, 61%. Isso não é tão difícil assim de você fazer. Não é, nossa, achou o ouro no meio de 400. Não, é só você aplicar um método. É simples, é fácil. Do mesmo jeito que existe o método do Décio Bazin, do Graham, do Joel, o earning yield alterado em ações. Também existe método para escolher fundos imobiliários. Fundos imobiliários não é uma coisa nova. É uma coisa nova no Brasil, mas já existe desde 1960 nos Estados Unidos. Os famosos e conhecidos rates. Mudou algumas legislações para entrar aqui no Brasil? Mudou. E isso te confere mais rentabilidade ainda, porque você tem oportunidade. O mercado de fundos imobiliários é muito ineficiente, meu querido. Muito ineficiente. O que eu quero dizer com ineficiente? Às vezes você vai andar e vai encontrar R$50 jogado no chão. Já em ações você não consegue encontrar isso. Aqui no Brasil ainda consegue, né? Você vê a ação aí que vale R$20 sendo vendida a 10. Mas nos fundos imobiliários é como se você pegasse fundos imobiliários que valem 20 sendo vendido a 5. Então você também tem muita oportunidade dos fundos imobiliários. E agora vamos aqui para os proventos. Eu vou separar os proventos dos fundos imobiliários e os proventos depois das ações, que eu quero comentar com vocês aqui, tá? Então olha só, o que acontece aqui com os proventos dos fundos imobiliários? Eu separei todos os fundos imobiliários aqui e você consegue ver que os fundos imobiliários, eles vão, se você vai aportando em fundos imobiliários, você vai crescendo e aumentando seus proventos, Se a gente pegar aqui dos últimos 12 meses, eu lá em 7 de 2022, em julho de 2022, recebi R$135. No mês passado ali já estamos recebendo 200, 205, 211, né? Esse mês ainda não teve todos os pagamentos dos fundos imobiliários, mas você
consegue perceber que tem uma casinha aqui crescente. Se a gente pegar anualmente, você vê também aí o quanto aumentou, né? Agora vamos pegar agora de ações. Ações também aumentou anualmente? Lógico que aumentou, né? Lógico, ações também pagam bons dividendos. Só que perceba, eu tenho aqui 38% da minha carteira, 37% da minha carteira em ações e 30% em fundos imobiliários, né? Eu tenho 29 mil investidos em ações, 24 mil investidos em fundos imobiliários. Se a gente pegar e comparar o que me pagou mais dividendos, né? Se a gente pegar o que a gente chama de yield on cost das ações dos fundos imobiliários, você percebe que os fundos imobiliários pagam muito mais, né? Em 2021, 350, em 2022, 1.300. Vamos ver os fundos imobiliários. Em 2021, 180, em 2022, 1.400. E agora já está em 1.180. E as ações está em 664. Então você consegue perceber, lógico, aqui ainda não finalizou o ano, tem várias ações que eu tenho que vai pagar depois, né? Então não tem como fazer essa comparação também. Mas você consegue perceber que as ações, elas não têm um reloginho que te paga todos os meses, né? Se você diversifica bem a sua carteira de ações, você vai receber um pouquinho de dividendo todo mês de ação. Só que não é um dividendo assim que cresce linearmente, que você tem a previsibilidade, né? Os fundos imobiliários já tem essa vantagem de ter essa previsibilidade de pagamento de dividendos. Você consegue fazer planos. Se eu investir tanto, eu vou receber tanto, então eu posso me aposentar com tanto, vai demorar tanto tempo. As ações já é um pouco diferente. As ações, e lembre disso, as ações servem para multiplicar o seu patrimônio. Na maior parte das vezes, esse é o principal objetivo das ações. Dá para você receber dividendos com as ações também? Criar sua renda passiva mensal com ações? Lógico que dá, meu parceiro. Você precisa ser um pouquinho mais organizado. Você precisa ser um pouquinho mais organizado, porque você vai receber trimestralmente, por exemplo, vai ter que pegar esse dinheiro de 3 meses e dividir para você gastar em 3 meses. Os fundos imobiliários precisam de menos organização quando se diz respeito à renda passiva mensal, que você recebe todo mês, como se fosse um aluguel. E o nosso mundo é mensal. Você paga boleto mensal, energia mensal, água mensal, aluguel mensal. Então você, recebendo mensal, fica mais organizado. É tudo mais previsível, né? Então, finalizando, qual que é a conclusão? Por que você fez esse vídeo, Léo? Porque tem muita gente que é influenciada pelo Barsi. Eu sou influenciado pelo Barsi. Eu fui influenciado pelo Barsi muito quando eu comecei. Pô, quem que não admira um cara que recebe 1 milhão de dividendos por dia? Quem que não admira um cara que mesmo com 4 bilhões de patrimônio anda num carrinho simples, tem uma vida simples? Pô, esse cara é admirável. Esse cara é foda. Então, o poder da palavra dele é imenso. Quando ele fala algo, todo mundo que gosta dele vai acreditar. Só que você tem que parar e expandir seus horizontes também. Não é tudo que o Warren Buffett fala que é certo, não é tudo que o Peter Lynch fala que é certo, não é tudo que o Luiz Barsi fala que é certo. Precisa escutar várias opiniões diferentes para você montar a sua. E aí sim, a sua opinião você segue. Não quer dizer que ela é certa ou que ela é errada, mas é a opinião que você, a decisão que você tomou, e é essa que você vai seguir. Eu tô aqui dando a minha opinião sobre os fundos imobiliários, porque na minha opinião, depois de já ver várias pessoas falando sobre fundos imobiliários, eu decidi e escolhi esse caminho. E vou sim investir em fundos imobiliários, porque fundos imobiliários é um ótimo tipo de investimento, é um ótimo ativo para te prover renda passiva. E sim, você consegue rentabilidade muito maior do que de renda fixa. Não existe esse correr risco de renda variável e rendimento de renda fixa. Não existe isso, tá? Isso aí realmente não existe. Mas beleza, deixa aqui nos comentários para me saber o que você acha dos fundos imobiliários. Se você tem fundo imobiliário ou não na sua carteira, se você gosta ou não de fundo imobiliário, se você concorda com o Barsi ou se você concorda comigo. Eu quero saber sua opinião aqui, pra gente ver o que a massa pensa, né? O que você, que é meu seguidor, pensa. O que você, que é uma pessoa que investe e tem suas próprias experiências, pensa. Fundo imobiliário é bom ou não? E agora, pra você que ficou até o final do vídeo, meu querido, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Se você quer realmente aprender o caminho das pedras, se você realmente quer entender como que grandes investidores fazem a sua fortuna multiplicar na bolsa de valores, como que eu faço para ter essas rentabilidades aqui em ações, fundos imobiliários? Você aprender técnicas e estratégias, métodos, né? Para você não ficar assim confuso se uma ação é boa ou não. Você tem a certeza, essa ação é boa, esse fundo imobiliário é bom e são esses que eu vou colocar na minha carteira. Se você quiser aprender isso, eu vou abrir um evento do dia 28 ao dia 31 desse mês de agora, de julho, tá? Chamado Bússola da Liberdade. Se você quer traçar o seu plano de aposentadoria e aprender como é que você vai colocar e montar uma carteira boa, uma carteira excelente, que vai te dar uma renda passiva no futuro, clica aqui para você se inscrever, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso, tá? É gratuito e eu preparei aulas assim, meu Deus do céu, convenhamos, vocês vão ficar impressionados. Então, eu espero vocês no evento, até o próximo vídeo, eu te vejo em breve.